vocês, estamos aqui novamente no canal EBD Núcleo, convidando você para mais esta aula, certo? Que vai ser bênção para a sua vida, então fique conosco, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, e é isso aí, convidamos você para permanecer. E também queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês. E também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Marca da Paz, camisa boa, camisa de crente. Procure Marca da Paz. Chiquinho Sorvetes, onde você encontra o melhor sorvete da região, um clima agradável, um bom atendimento, preços acessíveis. Fica ali na cidade de Novo Oito, próximo ao Complexo do Boi. E também Avalanche Lanche, lanche que tem aqui no Conjunto Carnaúba, aqui no Ipuí. Lanche bom e lanche barato, procure Avalanche Lanches. Ilhas Recepções, pessoal, a Ilhas Recepções tem um recado especial para nós. Você que gosta de novidade, dia 27, esse próximo sábado agora, estaremos promovendo um jantar entre amigos. Para você que quer conhecer pessoas novas, saborear uma deliciosa comida, uma boa conversa, teremos louvor, palavra de Deus, lógico, sorteio de brindes e muito mais. Informações 98197-3323. Falar com Daniel Júnior. Não perca esse evento abençoado da Ilhas Recepções. E para finalizar, Pinheiros Tecnologia. Pinheiros Tecnologia também tem nos apoiado neste projeto que é de Deus. Lição de número 4. O uso virtuoso dos bens materiais. Texto do dia. O texto do dia diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dará todas as coisas para delas gozarmos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 17. E a síntese, Rafael? Nosso dinheiro e nossos bens materiais devem ser adquiridos mediante o nosso trabalho honesto. E o texto bíblico da lição? O texto bíblico se encontra em... O primeiro texto se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 6 ao 13. E também em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 17 ao 19. Mas para ser mais específico, nós já estaremos também pegando a partir do versículo 9. E antes de nós entrarmos na nossa lição, é importante nós entendermos que no primeiro tópico desta lição, nós estaremos tratando da carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, e especificamente a segunda carta no primeiro tópico. E no segundo tópico nós estaremos tratando sobre o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo na sua primeira carta. E note de antemão que Timóteo estava em Éfeso. E cada uma dessas cartas que o apóstolo Paulo escreve, nós estaremos fazendo uma análise de maneira respectiva, na sequência, no primeiro tópico sobre a igreja de Tessalônica e no segundo tópico falando sobre Timóteo, que está em Éfeso. Primeiro tópico: o cristão deve viver com seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho. O subtópico 1 diz: problema do abandono do trabalho pelos tessalonicenses. O que nós temos aqui no contexto da cidade de Tessalônica é que o que imperava ali era o Império Romano, e Roma ela dava muita ênfase ao escravismo. O modo de produção deles era através de escravos. Então, os escravos, e Tessalônica era uma cidade portuária, então ali tinha uma ênfase muito grande no lucro, no dinheiro. Então tinha muitos comerciantes que ali possuíam muitos escravos. Então 2/3 daquela população ali eram de escravos, tinham muitos escravos. Então eles não tinham esse sentimento bom ligado ao trabalho, porque alguém estava enriquecendo às custas deles. Então eles não viam o trabalho como algo muito benéfico. Entendendo isso, nós precisamos perceber agora o motivo das cartas de Paulo à igreja de Tessalônica. No capítulo 17 do livro de Atos, Paulo ele vai pregar numa sinagoga em Tessalônica. Depois que ele chega, ele pega alguns dias lá. Muitas pessoas escutam a sua mensagem, mas ele é expulso pela liderança religiosa, ao ponto dele não poder mais voltar. E aí ele tem que, por não poder, não conseguiu chegar, impedido por algum inimigo. Ele fala isso em 1 Tessalonicenses, impedidos por Satanás, ele não pôde retornar. Então, dentro disso, ele envia Timóteo. Timóteo visita a igreja de Tessalônica e escreve um relatório e traz para Paulo. É interessante que o Natalino das Neves ele deixou uma referência que 1 Tessalonicenses 1:8, e ele diz que aquela igreja ela havia crescido, frutificado e se fortalecido. Nós precisamos lembrar que no ano passado nós estudamos a respeito
da igreja de Tessalonicenses, a igreja do arrebatamento. E o Tiago Brasil, ele aponta esse versículo, que o crescimento de Tessalonicenses foi um milagre, porque Paulo não estava lá, eles não tinham líder, não tinham pastor, nós subentendemos, mas eles cresceram. Era um milagre de Deus, Tessalonicenses. Porém, todo crescimento tem as suas problemáticas. E qual era a problemática que, dentro do relatório de Timóteo para Paulo? Era que haviam ali algumas problemáticas, e entre elas eram pessoas que no afã de esperar a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, porque havia uma promessa de uma vinda iminente. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, uma vinda iminente de Cristo. Eles resolveram deixar o seu trabalho, resolveram abandonar para unicamente esperar a vinda de Jesus. Mas o que nós acabamos percebendo é que dentro dessas pessoas que esperavam a vinda de Jesus, haviam pessoas também que estavam mal intencionadas e abandonaram o trabalho porque não gostavam de trabalhar, porque odiavam a opressão romana, podemos dizer assim. Porém, essas pessoas que deixaram de trabalhar, elas trouxeram um encargo a mais para a igreja, porque eles não trabalhavam, mas os que trabalhavam os sustentavam. Então acabou por ficar algo desnivelado ali. Então Paulo, ele vai falar a respeito dessa questão também em seu escrito à igreja de Tessalônica. Também, agora falando sobre o texto bíblico, uma palavra se destaca no versículo 6, no versículo 7, no versículo 11, que é a palavra desordenadamente. E este termo representa muito bem o que a igreja de Tessalônica, o que alguns irmãos estavam vivendo, que eram pessoas que eram desocupadas e que eram inimigos do trabalho. Este é o significado aqui no contexto de pessoas que viviam desordenadamente. E agora, entrando em nosso segundo tópico, Paulo ele vai chamar a atenção para o seu próprio exemplo. Então, é importante nós entendermos também que os gregos e romanos eles acreditavam que o trabalho braçal ele estava ligado de maneira exclusiva para os escravos, enquanto que os judeus acreditavam que o trabalho estava diretamente ligado a uma prova de que a pessoa possuía um bom caráter, de que a pessoa possuía algum compromisso. E tendo essa perspectiva em mente, o apóstolo Paulo, quando ele foi em Tessalônica, ele se comportou não como alguns de lá daquela igreja, não como alguns daquela cidade, mas muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele se colocou como uma pessoa que trabalhava para o seu próprio sustento, em contraste direto o que alguns irmãos de lá viviam. E isso fica bastante claro porque quando nós analisamos a vida do apóstolo Paulo, nós entendemos que o apóstolo Paulo ele tinha autoridade para ser sustentado pelos irmãos de Tessalônica. Todavia, ele não quis dessa maneira. Por quê? Porque ele não queria dar vazão, ele não queria abrir espaço para que as pessoas viessem falar contra o ministério dele e que, portanto, viessem a falar contra a pregação e a divulgação da palavra do Senhor. O subtópico 3 diz: a ociosidade dos Tessalonicenses ela é condenada. Está ali nos versículos de número 10 ao versículo 13. Bom, o que nós temos aqui é Paulo novamente criticando essa ociosidade, essas pessoas que não queriam saber de trabalhar, de fazer nada. Então, para isso, Paulo ele tem que usar de uma palavra um pouco mais pesada, porque ele vai dizer, no versículo de número 6, ele diz, mandemos-nos, ele dá uma ordem, e essa referência, esse termo, esse mandar, essa ordem, ela é repetida em outras passagens também de Tessalonicenses, como no capítulo 4, versículo 11 de 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 3, 4, 6, que é o 6 que nós mencionamos, o 10 e o 12, enfim, e o que Paulo, e o que essa palavra ela tem um peso militar, que é uma ordem que se não fosse cumprida, alguém sofreria penalidade. Então, o que Paulo está dizendo como uma ordem é, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, não devia nem se ter contato com esse tipo de pessoa de uma maneira, dessa maneira desocupada, que não tinha compromisso com Deus, compromisso com a vida, não teria que nem ter contato com eles. Então, nós precisamos pensar nisso, que essas pessoas precisam de nossa ajuda, sim, precisam, mas nós temos que tomar cuidado para não sermos tomados por esse tipo de pensamento. Exatamente. E o que fica aí desse primeiro tópico é que nós devemos nos preparar para a vinda de Cristo, não de maneira desocupada, de maneira ociosa, mas devemos estar esperando a vinda de Cristo, trabalhando, ocupado, ou fazendo a obra, ou trabalhando também no mundo secular. O importante é estar trabalhando, porque nós devemos trabalhar para o nosso próprio sustento. E claro, não devemos estar na ajuda dos nossos irmãos. Temos que fazer ao máximo para evitar isso. O que nós temos visto hoje, Rafael, vamos problematizar um pouco o negócio, são pessoas que têm condição de trabalhar, podem trabalhar,
mas resolvem parar, e alguns até inventam, não, porque Deus me mandou, e às vezes Deus nem mandou, mas acabam por viver, por achar benefício de viver uma vida ociosa. Mas Deus não quer que nós façamos assim. Então, vejamos a ordem do apóstolo Paulo. É uma ordem sujeita à punição se não cumprirmos. Segundo tópico, o cristão não deve colocar sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. O subtópico 1 deste tópico diz: o cuidado com o desejo de acumular riqueza. E a referência é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 9 ao 11. Antes da referência bíblica do nosso texto. É interessante o que Paulo, dizendo para Timóteo ali, ele diz que ele fala sobre o perigo de querer conseguir riquezas. Ele diz que os que querem ficar ricos caem em tentação. Então existe um problema, porque depois ele vem dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Escuta, que não é o dinheiro que é o problema, mas o amor a ele. E a questão é porque as pessoas, quando querem ficar ricos, ele diz que eles caem em tentação, porque elas vão se utilizar de meios escusos para que isso aconteça. Nós estamos falando de corrupção, nós estamos falando de exploração, as pessoas utilizam-se disso para ficar rico. Então, Paulo ele tem isso em mente quando ele fala, escrevendo este texto para Timóteo. Partindo desta primícia, o que nosso autor ele menciona aqui, aquele adágio popular que diz que um abismo puxa outro, ou uma coisa puxa outra, ele inicia falando que os que querem ficar ricos caem em tentação. Depois ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele chega aí piorando a situação, Rafael, até o ponto de mencionar dores. Ele chega no versículo de número 10 e ele termina falando que se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então o negócio é muito mais sério do que a gente imagina. Vem piorando a situação até chegar num momento crítico. O apóstolo Paulo, quando ensina isso à igreja, ele tem um propósito principal, que é o livramento da pior consequência do pecado. E que consequência é essa? É a separação eterna de Deus e de tudo que isso implica para as nossas vidas. Existe um risco muito pior do que qualquer coisa, que é justamente o futuro da nossa alma. Então tomemos cuidado, pelo amor de Deus. O subtópico 2 diz: o rico altivo ou o rico orgulhoso não entrará no reino de Deus. E a referência é o versículo 17 também de 1 Timóteo, capítulo 6. E diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso apaziguamento. Nós sabemos que um dos problemas da riqueza é exatamente isso. Quando a pessoa ela deposita toda a sua fé, toda a sua esperança naquela que é a riqueza. E diga-se de passagem, falando no âmbito congregacional, essas mesmas pessoas, elas acabam por se tornarem destaques na igreja. Nós queremos dar uma ênfase nisso aqui, e dizer que na presença do Senhor não existe distinção, não existe classe social, não existe condição financeira. Todos nós estamos iguais. E eu acho lindo porque o Natalino das Neves ele deu uma ênfase falando no livro Auxílio a respeito de uma nova relação entre as classes dentro da igreja. Porque ele menciona Filemon e ele menciona Onésimo. Quando Paulo escreve a carta a Filemon, que provavelmente seria o dono de Onésimo provavelmente haveria roubado Filemon, e Paulo conhece Onésimo na cadeia, preso. Quando ele vai escrever a Filemon, ele começa a dizer que se ele tivesse feito alguma coisa, tivesse roubado alguma coisa, Paulo ressarciria, Paulo pagaria este preço. Mas ele pede que Filemon receba novamente Onésimo, porque como ele era útil para Paulo, ele poderia também ser útil novamente a Filemon. Então, Paulo está querendo restabelecer uma relação entre o empregado e o patrão. Diferente daquilo que a gente já conhece de pessoas que não estão nem aí para os seus empregadores, para os seus empregados, de pessoas que não estão nem aí, que exploram mesmo. Paulo está dizendo, não tem que haver isso. No meio de Deus, todos são iguais. No âmbito congregacional, todos somos iguais. Rafael, que essa sede, que essa vontade por riqueza não tome os nossos tempos. Entendamos que diante de Deus todos nós somos iguais. E por isso, todos nós devemos depositar a nossa esperança em Deus, e não no dinheiro e não nas riquezas. E as riquezas, portanto, devem ser usadas em que sentidos? Devem ser usadas para a manutenção e para o crescimento do reino de Deus,
As riquezas e o dinheiro devem também ser usados para ajudar aqueles que são realmente necessitados, aqueles que realmente precisam de ajuda. E um texto bíblico que deixa isso explícito é quando Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21, diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu e não ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Pegando ainda a ênfase que o Rafael falou sobre a riqueza, sobre os bens serem aplicados no cuidado com o próximo, Tiago escreve um dos versículos mais interessantes de seu livro, que é o versículo 27 do capítulo 1. Ele fala que a religião pura e imaculada consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se puro do mal. Escuta, que é nas suas necessidades. Então o dinheiro ele alcança essas necessidades. Então nós precisamos entender que Deus ele requer isso, que essas finanças, que esse dinheiro sejam aplicados naquilo que é correto, naquilo que é agradável ao reino de Deus, que é o cuidado mútuo, que é a amizade, o corpo de Cristo em comunhão. E para finalizar a nossa lição e o nosso vídeo, nós devemos entender que o uso virtuoso dos bens materiais, o uso virtuoso do dinheiro, é aquele em que nós empregamos tudo que nós possuímos para o crescimento e a manutenção do reino de Deus, para ajudar, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 27, a ajudar os necessitados, as órfãos, as viúvas, aqueles que estão padecendo necessidades. É esse que nós devemos ajudar, é esses que nós devemos assistir. E, portanto, este que é o objetivo da nossa lição. E que objetivo é esse? O objetivo é de que o uso virtuoso do dinheiro é aplicarmos para a manutenção e também para ajudar aqueles que precisam. Então, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Eu sei que você foi abençoado, eu sei que você foi edificado. Não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever, compartilhar com o seu amigo, com o seu professor. Olha, não se esqueça de participar da IBD da sua congregação no domingo e no sábado, às 16 horas, teremos novamente nosso núcleo para professores e alunos de escola dominical ali na congregação Monte Carmelo. Apareça conosco, vai ser bênção para a nossa vida. E é isso aí, pessoal. IBD Núcleo, priorizando a palavra.